Caríssimos, aqui é professor Marcão, novamente uma jornada na história, pedindo o seu like, o seu compartilhamento e a sua inscrição no canal. Esse que vos fala, ficaria muito grato. Bom, vamos dar continuidade à Baixa Idade Média. Eu já postei para vocês a primeira fase, que foi a fase de expansão. Agora nós vamos ver, na Baixa Idade Média, a fase de depressão. As coisas começaram a dar errado. Algumas situações, inclusive, desesperadoras. Olha só, o primeiro fato importante foi o seguinte: eu comentei que os burgueses começaram a sair das universidades, né, tornando-se também intelectuais, o monopólio do saber deixa de existir para a Igreja Católica. O Papa Gregório IX, em 1231, instalou o Tribunal da Inquisição, também conhecido como Tribunal do Santo Ofício, que era justamente para prender, julgar e condenar aqueles que eram contrários aos dogmas da Igreja. Os burgueses saíram intelectualizados das universidades, questionavam, e a Igreja, naquele momento, não estava preparada para responder. Bom, o ápice da punição era a morte na fogueira. Então nós temos, primeiro problema, os tribunais da Inquisição. Segundo problema, a produção agrícola caiu. Ou chovia muito, ou seca, ou muito frio, muita neve, as técnicas agrícolas já estavam inadequadas e instalou-se o desespero. Veio a fome para a Europa. E vocês sabem que um organismo faminto é um organismo debilitado. Com isso está propenso a doenças, né? E aí vem o pior de todos os problemas: a peste negra. Já ouviram falar? 1347 a 1350, lá no século XIV. O que acontece é o seguinte: eu comentei nas postagens anteriores que o comércio de especiarias e artigos de luxo era o que proporcionava um lucro altíssimo para os burgueses na Europa, o comércio Europa-Oriente. Eles traziam, na verdade, esses produtos, vinham em navios pelo Mediterrâneo, compravam nos portos de Trípoli, Alexandria, Constantinopla, e vinha algo mais nesses navios. Nós vamos encontrar, então, a chegada na Europa do vírus da lepra e também do vírus da peste bubônica. Um rato contaminado chega na Europa e passa a ser transmitida essa doença através da pulga do rato. A Europa era suja, né? As pessoas jogavam os lixos na frente das casas, não havia higiene, banho nem pensar, né? E muitos ratos. Isso aí se espalhou. Depois que o cara está contaminado, ele passa também para outras pessoas. É de pessoa para pessoa também. Tem a forma através da pulga do rato e tem a forma pulmonar. Matou 1/3 da população da Europa. Era desespero total, né? E o pior de tudo ainda, que eles matavam os gatos, que era o predador direto do rato, porque eles achavam que os gatos eram animais satânicos, né? Bom, para entrar em detalhes mais claros, eu vou ler para vocês os sintomas da doença. Fique ligado. A pessoa era atacada por uma febre de 40 graus. A vítima sentia crescer na virilha ou axila, conhecido como sovaco, o inchaço que assumia a forma de um doloroso furúnculo. Pasmem, do tamanho de uma laranja. Febre de 40 graus
o furúnculo do tamanho de uma laranja. Insônias e delírios completavam o mal-estar. Primeiro dia isso. Segundo dia, o corpo estava tomado por furúnculos. Se tivesse sorte, os furúnculos se abririam em forma de pus, diminuindo a dor e a febre. Aí surgiam manchas pretas na pele, com feridas por todo o corpo. Por isso a expressão peste negra. O condenado sentia-se na antessala do inferno. E realmente era o inferno. Nessa época, em uma semana a criatura estava morta. Mas nessa época tem que se jogar a culpa em alguém. Eles passaram a perseguir os judeus e os muçulmanos que estavam na Europa. Eles eram queimados e afogados. A culpa tem que ser de alguém, né? Parece brincadeira, mas é verdade. Essa saga de doenças e desgraça não amenizou nem um pouquinho o coração do povo naquela época. Bom, atrelado a isso, nós vamos ter outro problema. A Guerra dos 100 Anos. Por isso que a gente chama essa fase de depressão, né? Bota problema nisso. A Guerra dos 100 Anos vai de 1337 a 1453. Na verdade, não teve 100 anos, teve 116. Deixando claro que essa guerra não é contínua. Ela tem fases. Foi uma disputa entre a França e a Inglaterra por questões de sucessão. O rei da Inglaterra se achava com direito ao trono da França e também a disputa pela região de Flandres. As feiras lá, famosas, Flandres era uma região disputada pelos ingleses. Bom, é nessa Guerra dos 100 Anos que irá surgir um personagem chamado Joana d'Arc, a heroína da França. Mas essa história fica por um próximo momento. Quando as pessoas estão desesperadas, com fome, com doenças, com guerras, eles se atracavam aonde? Na fé. Mas aí deu um problema na igreja. Acredite se quiser. 1376, 1417, o grande cisma do Ocidente. A Igreja Católica passou a ter 2 papas. A situação era simples para se entender. Os príncipes italianos lutavam pelo poder na Península Itálica. E vocês sabem que a sede da igreja é em Roma, no Vaticano. O Papa se sente inseguro e vai para a França, na cidade de Avignon. Passou-se o tempo. Elegeram um Papa francês em Avignon. Acabou o conflito dos príncipes. Os cardeais em Roma pedem para ele voltar, o Papa francês. Ele diz que não, que vai ficar em Avignon. Esses cardeais, então, elegem um Papa em Roma. Então a igreja tinha 2 papas, um em Roma e um em Avignon. Não sabendo a que Papa recorrer, criou-se uma instabilidade muito grande e a igreja quase que desaparece. Mas prevaleceu o bom senso. No concílio de Constança, reuniram as lideranças da igreja e escolheram então em 1418 um novo Papa que vai ficar em Roma, Martim V. Então essa foi então a fase da depressão do século XIV ao século XV, na chamada Baixa Idade Média. Marcou na história mais uma etapa concluída. Agora, mais expectativas para o que virá por aí. Um forte abraço. Fui!